Tardei, mas não falhei! Bem-vindo, bem-vindo à minha lista de melhores quadrinhos de 2020. E já de cara, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha, hein, moçada? Pelo amor de Deus! Que ano foi esse, hein, pessoal? Com essa pandemia desgraçada, todo mundo achava que 2020 seria uma tragédia em termos de lançamentos no mercado de quadrinhos. Mas... errou! É verdade que as HQs nacionais foram prejudicadas, especialmente pela falta de eventos. Mas saíram muitos, mas muitos quadrinhos ótimos, de diversos estilos, países de origem e gêneros. Eu posso garantir que eu li os 95% deles para montar minha lista. Então, é por isso que eu sempre demoro mais para fazer o meu vídeo. Bom, antes de começar, os meus tradicionais avisos. Essa aqui é a minha lista. Ela tem muitas diferenças e coincidências com outras feitas pela internet. Porque, óbvio, cada obra toca quem a lê de uma forma diferente. Então, eu posso adorar e você detestar. Tudo bem. Aliás, fica o convite para você colocar os seus melhores aí nos comentários aqui do vídeo, tá legal? 2. Na minha lista só entram HQs inéditas, que foram lançadas durante 2020. Republicações, portanto, não entram. 3. Eu não analiso apenas a história, mas também o trabalho editorial, ou seja, balonamento, narrativa, fluência, erros de revisão e de edição. Tudo isso conta na minha análise. 4. Para mim, não importa a editora, a orientação sexual de quem produziu, o lugar onde o autor ou a autora nasceu, nada. Só se o material, de novo, na minha opinião, tem méritos para estar aqui. 5. O último recado que eu repito sempre. Evidentemente, por uma questão ética, a minha lista não traz os títulos que eu editei no ano. Então, não estarão no meu ranking as 4 graphics MSP publicadas pela Panini, que foram Cascão Temporal, do Camilo Solano, Penadinho Lá, do Paulo Crumbin e da Cris Eico, Astronauta Paralaxe, do Danilo Beruti, e Jeremias Alma, escrito pelo Rafael Calça e desenhado pelo Jefferson Costa. Então, sem mais delongas, dados os meus recados, segura o meu top 20 em ordem decrescente. Em 20º lugar, O Príncipe e a Costureira, de Jen Wang, publicado pela Dark Side. Frances é uma jovem costureira que sonha ser uma grande estilista. Sebastian, o príncipe da Bélgica, está na França para achar sua futura esposa, mas o que ele curte mesmo é se vestir como uma mulher. Que agradável surpresa! Um príncipe crossdresser é uma sacada genial. Eu mesmo fui surpreendido porque eu achava que ele era gay, e não é. E tudo é tratado com enorme sensibilidade. O desfecho certamente não aconteceria numa sociedade monárquica, mas quer saber? Que se dane! É um conto de fadas e tem uma fala do regente sobre reis e shoppings que é sensacional. Arte linda e cheia de movimento, e a Daxane matou a pau ao fazer a lombada em forma de uma fita métrica e as guardas como uma base de corte. Em 19º lugar, Ernie Pike, escrito por Hector Oesterheld e desenhado por Hugo Pratt, que saiu pela Figura. Oesterheld escrevia demais, esse argentino era um gênio, e ter um protagonista correspondente de guerra serviu como uma luva para ele gastar o seu texto bonito, poético, preciso. O álbum traz alguns contos maravilhosos e outros nem tanto, o que é absolutamente normal em coletâneas, né? A arte do Hugo Pratt é linda e os detalhes da pesquisa visual dele saltam aos olhos. A edição é muito boa, inclusive com notas editoriais bem bacanas. Só tem alguns erros de revisão e eu não curti o letreiramento em algumas páginas. E achei que valia uma explicação do porquê certas páginas trazem o traço mais claro, com todos os detalhes, e outras parecem borrões. Isso aconteceu porque já era assim no material de reprodução original. Enfim, que alegria ter esse clássico no Brasil. O 18º lugar é de Sunny, de Taiyo Matsumoto, publicado pela Devir. O álbum retrata as histórias de crianças que vivem numa espécie de orfanato, onde elas são deixadas pelos pais ou responsáveis. Olha, demorou para eu engrenar na leitura, mas antes da metade do livro eu já estava me importando com as crianças que vivem no tal do refúgio e odiando os pais que deixam seus filhos lá e voltam só de vez em quando. Eu de verdade não piro na arte do Matsumoto, mas ela é competente. Eu acho besta aquele lance de retratar crianças com o nariz correndo, mas faz parte da cultura japonesa, né? São diversos contos, alguns me tocaram bastante e outros nem tanto, mas fato, as personalidades dos personagens são muito bem construídas. E o mérito do autor foi terminar a coletânea com um conto poderoso e machuca. Em 17º lugar, Berlim, de Jason Lutz, publicado pela Veneta. No final dos anos 20, o leitor acompanha a sombra do nazismo chegando à capital alemã. Berlim tem momentos de tensão, suspense e drama, sempre focando na vida de vários personagens, e é impossível você não se afeiçoar a alguns deles. O lance é que o ritmo da trama, por vezes, fica bem arrastado. Isso acontece algumas vezes. Como a obra foi feita ao longo de 22 anos, isso acaba meio que se explicando, né? O trecho final do livro, quando o partido de Hitler toma o poder, angustia, e o desfecho é ótimo.
arte com ótimo domínio de preto e branco. O problema mesmo está na distribuição dos textos dos balões. Tem cenas em que a letra é absolutamente minúscula e dificulta a leitura. A edição da Veneta traz um ótimo glossário, além de páginas só no lápis e fontes de referência. 16º posto para Paracoelhos, de Carlos Giménez, da Comic Zone. Na Espanha franquista do pós-guerra, muitas crianças, órfãs ou abandonadas, cresceram em abrigos do auxílio social. Carlos Giménez foi uma dessas crianças. Fome, medo, brigas, crueldade, tudo sempre em nome de Deus, mas havia lugar para amizade e fraternidade. O volume reúne 4 álbuns originais de Paracoelhos e vale notar a evolução do autor, no traço, no texto e na narrativa. O primeiro álbum não tem sarjeta, sabe aquele espaço em branco que divide os quadros? A leitura fica mais carregada. No segundo e no terceiro álbum, ele insere tarjetas na horizontal e dá um respiro para os olhos quando você está lendo. E no quarto e último álbum, as sarjetas estão entre todos os quadros e o visual é completamente outro. Edição muito boa, só tem uns errinhos de revisão e traz um ótimo prefácio do meu amigo português Pedro Bolsa, além de alguns extras e uma biografia do autor. 15º lugar para Valente por Você, de Vitor Cafage, publicado pela Panini. E chegou ao final a saga do cachorro antropomorfizado Valente. E que final, vale a pena dizer. Ó, não é segredo para ninguém que o Vitor é meu autor, meu amigo, eu sou padrinho de casamento dele. Então, vai aqui um off, eu sabia o final de Valente. E quando eu fui convidado para escrever uma frase para a quarta capa, adorei ser surpreendido por um desfecho totalmente diferente daquele que eu conhecia. Valente vai viver um novo amor? Claro! Vai jogar RPG com os amigos, vai se dar mal na faculdade, vai comer empadas, mas principalmente, Valente vai crescer. O Vitor Cafage foi muito corajoso, mas que legal que ele sacou que o Valente, que é inspirado na própria vida dele, precisava alçar os seus próprios voos. Edição caprichada da Panini. 14º lugar, outro título da Panini, Coringa, Arlequina, Sanidade Criminosa, escrito por Cami Garcia, com arte de Miko Suayan, Mike Mayhew e Jason Badower. Um assassino em série está aterrorizando Gotham City. O nome dele, Coringa. 5 anos atrás, ele matou uma moça que, ao que tudo indica, era namorada da hoje psiquiatra criminal doutora Arlequina. E ela fará de tudo para desvendar os crimes atuais e não permitir que o caso antigo seja arquivado. Eu não esperava nada da leitura, mas que gibi! Esse material do seu Black Label para leitores adultos da DC. A Arlequina tem outro ofício, assim como o Coringa não tem nada daquele palhaço do crime que conhecemos. A trama intercala crimes hediondos, o passado da Arlequina e do Coringa e picuinhas do departamento de polícia. Tudo muito bem articulado pelos autores. A arte é muito bonita, apesar de um pouco estática em alguns momentos. O interessante é que o presente é todo em preto e branco e os flashbacks em cores lindas. Tô doido pela sequência, são mais 2 encadernados. 13º lugar para Sherlock Time, escrito pelo argentino Héctor Oesterheld e desenhado pelo uruguaio Alberto Breccia, lançado pela Comic Zone. Um homem compra um casarão amaldiçoado. Lá sua vida é salva pelo intruso misterioso Sherlock Time, que parece combater perigos do espaço e do tempo. Ficção científica das boas. Oesterheld escrevia mistério como poucos. Ele consegue deixar o leitor absolutamente aflito. A primeira das 11 HQs da edição é tensa demais. Tem alguns deus ex machina, é verdade, mas gente, o material foi publicado originalmente em 1958 e 59 e ainda assim segue fascinante. A arte do Breccia é um escândalo de linda. Em algumas páginas os traços parecem um pouco mais grossos, mas isso aconteceu de novo por causa dos arquivos originais. Ótimo trabalho da Comic Zone, só tem 4 ou 5 errinhos de revisão. Bom demais ter esse clássico argentino publicado no Brasil. 12º lugar para Grama, de Keun-Suk Gendry Kim, publicado pela Pipoca Nankin. A sul-coreana Ok Sun-lee foi vendida pela própria família na infância e forçada à escravidão sexual pelo exército imperial japonês. Olha gente, HQs que retratam realidades desconhecidas me capturam e essa é uma delas. O que as mulheres de conforto, muito entre aspas, passam enoja, faz sentir ódio. O que a protagonista passa nesse álbum é para os fortes, de corpo e de alma. Que mulher guerreira. E o único senão fica para os interlúdios sobre o trabalho da autora na HQ ou fatos como o ataque a Hiroshima e Nagasaki, que são inseridos em determinados pontos da obra, porque eles quebram o ritmo da trama. O desenho não é dos mais atrativos, mas casa bem com o roteiro. E a narrativa merece muitos elogios. A forma como a autora narra passagens duras transmite verdade, dor, sensibilidade, sem nada explícito, ainda bem.
O 11º lugar é de O Árabe do Futuro, volume 4, Uma Juventude no Oriente Médio, 1987 e 1992, do Riyad Sattouf, publicado pela Intrínseca. Neste álbum, nós seguimos acompanhando o vai e vem do Riyad e sua família entre a Síria e a França, sempre com uma rica construção do protagonista e especialmente do pai dele. O pai dele, aliás, se caracteriza de tal forma que ele se torna um ser absolutamente abjeto e odioso. Ou seja, o autor fez muito bem o seu trabalho. Algumas passagens e soluções do álbum me pareceram rápidas demais. Mesmo assim, a leitura flui de maneira excelente. E o final desse volume, gente, deixa a régua lá no alto. É angustiante. O pior é que não dá nem para imaginar quanto tempo vai demorar para vermos o 5º álbum por aqui. Edição muito boa, só lamentei pelas 5 páginas em branco que tem no final do álbum. A Intrínseca poderia ter colocado uma biografia do autor, esboços, vinhetas ou qualquer outra coisa. Agora o Top 10. Em 10º lugar, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, de Adriano Tomina, publicado pela Nemo. Eu classificaria essa obra como uma autoanálise do Tomina. E fazendo isso, pela primeira vez, eu curti bastante o quadrinho dele. Quando eu li Intruso, também do mesmo autor, eu escrevi que ele podia se chamar Síndrome de Charlie Brown. E agora, para mim, está muito claro por quê. O Tomina é a encarnação do personagem de Charlie Schulz, só que em versão adulta. Tanto que resolveu contar coisas ruins ou tragicômicas da sua vida, e só elas. E que coragem que ele teve para se desnudar dessa maneira. Um material que conseguiu me fazer rir, sentir pena e vergonha alheia, e até mesmo refletir, especialmente no último quadrinho. Aliás, fechamento brilhante para justificar o formato do álbum. Bom trabalho da Nemo, mas achei estranho demais toda a letra I acentuada ter a serifa, aquele pauzinho em cima e embaixo, sabe? E difere dos outros Is, achei esquisito. 9º lugar para Laura Dean Vive Terminando Comigo, escrito por Mariko Tamaki e desenhado por Rosemary Valero O'Connell, publicado também pela Intrínseca. Sabe aquela típica garota norte-americana que é a mais popular da escola? É a Laura Dean. E ela toda hora termina o namoro com Fred Riley. Mas Fred sempre a aceita de volta. Você já viu essa história quantas vezes na cultura pop, hein? Muitas, né? Mas em quantas vezes o casal tinha 2 mulheres? Sim, Fred é a abreviatura de Frederica. Tem mais, a obra é sobre um relacionamento tóxico, completamente abusivo. Laura Dean é uma filha da puta. Sacaneia a Fred direto e depois aparece e diz: que saudade que eu tava desse corpão. E a Fred vai se anulando. Uma HQ muito sensível sobre o amor na adolescência. E dane-se se ele é entre pessoas do mesmo sexo. A obra ganhou 3 Eisner, publicação para jovens, melhor roteirista e melhor desenhista, arte finalista. A arte, aliás, é linda, toda em preto com tons de cinza e rosa. Bela edição da Intrínseca. 8º lugar para Mr. No Revolução Califórnia, escrito por Michele Maziero e desenhado por Alessio Avalone, publicado pela Panini. Que baita quadrinho! Situar a trama na São Francisco de 1968 foi uma sacada aí tanto. A trama tem discussões ótimas sobre racismo, homofobia, machismo e também radicalismo. E as passagens de flashback amarram cenas do passado e do presente. Eu adorei, por exemplo, o primeiro amor do Mr. No estar ligado ao seu aprendizado como piloto. O Mr. No trepa, fuma maconha, briga e é envolvido em confusões com homofóbicos, bandidos mexicanos e integrantes dos Panteras Negras. Tudo num ritmo bem de quadrinho franco-belga, ou seja, sem aquela necessidade de ação ininterrupta. A arte é muito boa e o álbum traz um texto espetacular sobre o contexto da época. A Escola Bonelli de edição, sempre oferecendo muito mais do que o quadrinho apenas para o leitor, segue me encantando. 7º lugar, Lock and Key volume 3, Coroa de Sombras, escrito por Joe Hill, com arte de Gabriel Rodrigues, que foi publicado pela Geektopia. Nesse álbum, Dodge continua sua busca pela chave negra e, para consegui-la, convoca um exército de sombras maléficas que vai acabar com tudo que estiver pelo caminho. Os filhos da família Locke estão sozinhos em casa e lutarão uma batalha desesperada num mundo em que até a noite parece ser inimiga deles. Gente, esse volume toca o pé no acelerador e mostra o potencial da série. Instiga o leitor a descobrir o que faz cada uma das chaves. Tem um capítulo que é todo aberto em páginas inteiras, que é um primor de narrativa de luta. E principalmente no desenvolvimento dos personagens. Todos estão muito bem trabalhados, especialmente a mãe alcoólatra da família. Se você não está acompanhando Lock and Key, pode ir sem medo. 6º lugar para Mamãe Está com Câncer, de Brian Faiz, publicado pela Dark Side. Gente, eu nunca tive um caso de câncer na minha família, mas eu lidei com um quadro de degeneração da saúde em que o destino parecia claro. O fato de o autor ter feito a HQ enquanto a mãe tratava o câncer me lembrou das tantas idas que eu tive para a UTI para ver meu pai
por alguns minutos apenas e tentar transmitir um pouco de força e esperança. E eu simplesmente adorei a honestidade transmitida pelos desenhos que são simples e cartunescos. E mais ainda, as metáforas visuais que o Faz usa para expor coisas como o que acontece com o humor do restante da família em situações como essa. Como, por exemplo, briga de irmãos. Né? Eu me emocionei muito na cena do aniversário da mãe, que é linda, com o uso absolutamente sublime das cores. E o pós-fácil e o texto de encerramento dessa edição fecham com chave de ouro esse álbum que é uma verdadeira declaração de amor à vida em forma de quadrinhos. Quinto lugar para Monolith, escrito por Roberto Recchioni e Mauro Uzeu e desenhado por LRNZ, publicado pela Panini. O carro mais moderno, resistente e seguro do mercado. Poucas unidades. Sandra ganha um de Cal, seu marido. Só que, após uma briga, ela sai de casa com o filho a bordo do poçante, simplesmente sem rumo e com o GPS desligado, porque ela não quer ser encontrada. Só que no meio do deserto, depois de vários perrengues, David, que é o filho, fica trancado dentro do Monolith e com a mãe do lado de fora. Um thriller de suspense que remete muito ao clássico filme Encurralado, de Steven Spielberg. A trama é angustiante e as páginas, que são quase sempre com os quadros fechados, aumentam essa sensação. A arte é muito boa, mas é um pouco confusa em alguns quadros. Destaque para quando o traço muda, quando a Sandra tem um delírio. Uma HQ brilhante da Sérgio Bonelli Editor, que inclusive virou filme na Itália. Monolith te faz pensar, especialmente se você já tem filhos. O quarto lugar é de Aprendendo a Cair, de Michael Ross, publicado pela Nemo. Outra surpresa linda que eu tive no ano. A obra foi feita para celebrar o 150º aniversário da Fundação Evangélica Nolkerod, na Alemanha. Nessa fundação vivem pessoas com deficiência mental. E o que podia ser um quadrinho institucional virou um grande álbum. O autor conviveu 2 anos com os moradores do local, mas os personagens, é bom frisar, são fictícios. Não há muitas explicações para o que é mostrado. Quem preenche os espaços em branco da história é você, o leitor. Grande sacada. Isso vale inclusive para o crescimento físico do protagonista, o Noel. De um capítulo para o outro, por exemplo, ele está maior e de bigode. E não tem nenhum recordatório tipo indicando que passaram X anos, porque você só precisa saber que ele cresceu. Ponto. Mais nada. A arte é leve, numa pegada cartoon. Aprendendo a Cair é uma lição de amor ao próximo. Agora é hora do meu pódio, os 3 primeiros. Em terceiro lugar, A Grande Farsa, escrito por Carlos Trillo e desenhado por Domingo Mandrafina, que chegou ao nosso mercado pela Comic Zone. Na história, a sobrinha e amante do ditador de uma republiqueta latina, ela é vendida para a população local como uma virgem milagreira, só que não é nada disso. E ela procura um detetive, porque está sendo vítima de uma chantagem e a sua vida corre risco. Nesse álbum, Carlos Trillo mostra por que é um dos maiores roteiristas dos quadrinhos em todos os tempos. A forma como ele cadencia o ritmo da trama, inserindo flashbacks em que os coadjuvantes quebram a quarta parede para falar com o leitor, é magistral. Os personagens são muitíssimo bem desenvolvidos, com destaque para o detetive e para o matador Iguana, que inclusive estrela a segunda HQ do álbum, de uma forma no mínimo inusitada. Mandrafina é um gigante dos desenhos. Não bastasse o domínio assombroso que ele tem das técnicas de claro-escuro, a maneira que ele encontrou para diferenciar os flashbacks é soberba. Ora com fundos pretos salpicados de tinta branca, ora com o contorno do traço das artes com uma linha branca no meio do preto. É coisa de craque. A segunda colocação fica com Destino Aliado, de Jean-Pierre Gibrat, publicado pela Pipoca e Nanquim. Para não ter que lutar na Segunda Guerra Mundial, o Julien salta do trem em movimento e volta para a sua cidade. Lá ele se esconde numa casa abandonada de um vizinho. Acontece que o trem em que ele viajava é explodido e aí ele é dado como morto. O Julien, a partir de então, vê a vida acontecendo pelas frestas de uma janela ou com uma luneta. O terror da guerra em sua vila, os vizinhos e especialmente Cecile, o seu amor de infância e da vida toda. Gente, eu li esse quadrinho no começo da pandemia. Em tempos de clausura, uma HQ que mostra um cara ficar quase 1 ano confinado, sem quase ninguém saber disso, pode parecer uma má pedida, mas não foi. A trama é lenta e vai fazendo o leitor se encantar por Julian e Cecile, num ritmo muito peculiar, e o final é arrebatador. A arte é soberba, o Gibrat simplesmente destrói. Edição linda, com ótimas notas editoriais no final. E o primeiríssimo lugar da minha lista é de Primavera em Chernobyl, de Emmanuel Lepage, publicado pela Geektopia. Que golaço da Geektopia trazer essa HQ para o Brasil. Nessa obra, o Lepage integra um grupo de artistas que, 22 anos depois do maior desastre nuclear da história, visita a cidade fantasma na Ucrânia, que na época ainda pertencia à União Soviética, vale dizer, né, que hoje está extinta.
O intuito deles era documentar a vida dos sobreviventes. A maneira poética que o Lepage encontrou para narrar o seu medo e ao mesmo tempo a vontade de ir a Chernobyl, contrariando a sua própria família, que não queria que ele fosse, é absolutamente brilhante. Inicialmente ele faria um quadrinho com foco jornalístico, só que, ao expor as suas dúvidas e mesclá-las ao fio condutor da trama, o autor transborda a sensibilidade. Ele vai a um lugar marcado pela morte e encontra a vida. E mais, ainda se reinventa como profissional. Esta é uma daquelas obras que mostram o poder dos quadrinhos como meio de comunicação. Tem frases impactantes em pontos cruciais da história e uma arte magnífica. E a maneira como o Lepage insere cores pontualmente no meio da arte, que é quase toda em preto e branco, é quase lírica, ele vai colocando cor, parece a vida surgindo. As páginas finais trazem um jogo de palavras e imagens estupendo sobre, entre aspas, ser tocado. Assim, o que era para ser uma espécie de reportagem em quadrinhos, virou uma jornada de redescoberta sobre a vida. E o mais legal, essa transformação é sentida durante a obra. O leitor parece senti-la, vivê-la. A edição brasileira é ótima, só me incomodou o texto descentralizado e alguns recordatórios. Mas nada que tire o brilho de primavera em Chernobyl. Mas peraí! Para tudo aí! Não pensa que acabou não! Calma, não acabou ainda. Como eu sempre faço, além do Top 20, eu separei algumas HQs que, pra mim, merecem menção honrosa. E aqui vão elas, mas agora sem nenhuma ordem de classificação, falou? As Independentes, Boa Sorte, de Helena Cunha, Carniça e a Blindagem Mística, de Chico, CWB, de José Aguiar, Despedida, de Bruno Drummond, O Filho Mau, escrito por Carol Sakura e desenhado por Valquir Fernandes, da AVEC, Ritos de Passagem, Quando Éramos Irmãos, de Lucas Marques, da Comic Zone, Busca Vidas, com o roteiro de Carlos Trillo e arte de Alberto Breccia, da Dark Side, Separados, com o roteiro de Scott Snyder e Scott Tuft e arte de Attila Futaki, da Devir, Lazarus Volume 3, escrito por Greg Rucka e desenhado por Michael Lark, da Elefante, Os Donos da Terra, escrito por Daniela Fernandes Alarcon e desenhado por Vitor Flynn Pasternik, da Figura, Kraken, com roteiros de Antônio Segura e desenhos de Jordi Bernet, da Intrínseca, Black Hammer, Era da Destruição, parte 2, escrito por Jeff Lemire e desenhado por Dean Ormiston e Rich Tomaso, e também Royal City, volume 1, de Jeff Lemire. Da Mino, Gideon Falls, volume 4, O Pentoculos, escrito por Jeff Lemire, com arte de André Sorrentino. Crianças Selvagens, de Gabu, e Thomas, Lavie Rose, de Arthur Pix. Da Mitos, Histórias Brilhantes, com roteiros de Alan Moore e arte de diversos desenhistas. E Júlia, O Caso do Criminólogo Assassino, escrita por Giancarlo Berardi e Maurício Manteiro e desenhada por Antônio Marinetti. Da Nemo, Degenerado, de Chloe Cruchot. Da Panini, Deadwood Dick, Entre o Texas e o Inferno, escrito por Maurício Colombo com arte estupenda de Pasquale Frisenda, até rimou. Deadwood Dick, Black Hat Jack, escrito por Mauro Bozelli e desenhado por Stefano Andreucci. E X-Men Grand Design Volume 1, de Ed Piscor. Da Quadrinhos da Companhia, 1984, de Fido Nesti. E fechando a lista, da Script, Fala Maria, de Beth, o Bernardo Fernandes. Ufa! Acabou! 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 Aí está a minha lista de melhores quadrinhos de 2020. Se você curtiu, dá aquele like, compartilha, comenta aqui embaixo quais são os seus favoritos, o que você gostou, o que você não gostou, o que você sentiu falta. Se inscreve no canal e a gente se encontra no vídeo de melhores do ano de 2021, ou quem sabe antes disso, né? Aqui nesse canal ou em todas as redes sociais do Universo HQ e do Confis Universo. Valeu, gente! Até a próxima!